Bom dia, a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja com vocês. Com alegria, eu chego também até você, aqui da minha casa, da nossa casa até a sua casa, para essa manhã em que nós queremos juntos celebrar o culto. Como vocês sabem, em razão da pandemia, nós agora não podemos ter o culto presencial, mas nós podemos, dessa maneira, estarmos juntos. Dessa maneira virtual, podemos juntos também celebrar o culto, partilhar da palavra de Deus, de um momento de oração, ouvir e cantar louvores a Deus. E é por isso que também nessa manhã nós decidimos fazer isso de uma maneira um pouco diferente do que em outras ocasiões. Você vai perceber que nesse culto nós teremos uma participação maior também de membros da igreja, que vão estar ajudando em momentos de oração, de leitura da palavra, nos recados, nos comunicados, naquilo que faz a vida e o trabalho também da comunidade. E é em nome de todos eles que eu quero também assim saudar a vocês e colocar também esse tempo nessa manhã na mão de Deus. E para isso eu saúdo a vocês com uma palavra bíblica de Isaías capítulo 54, o versículo 10. Esse texto diz: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. Eis a promessa de Deus, o nosso Senhor. O amor dele por nós não vai acabar. Então tome um tempo agora. Tome um tempo e participe deste culto nesta manhã. Ouça a palavra de Deus, ore junto com os irmãos, com as irmãs, para que também Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E ainda que estejamos distantes fisicamente, mas nós vamos estar juntos e unidos num mesmo coração. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã. E eu quero te convidar para você ouvir um lindo hino. O título dessa canção é Invocamos. E assim nós colocamos esse tempo na presença de Deus, celebrando o culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir, mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar.
Louvor a Deus pela sua bondade. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos. E fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Versículos 17 a 22. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Convido a todos que nos assistem para um momento de oração. Vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo pelas bênçãos de Deus sobre este culto. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, Tu és um Deus de misericórdia, de bondade, de amor. Nós queremos Te louvar e Te adorar pelas bênçãos que Tu nos destes e pelo grande amor que Tu tens por todos nós, ó Pai. Agora nos achegamos a Ti, ó Deus, reconhecendo e confessando que somos pessoas pecadoras e dependemos da Tua aceitação e do Teu perdão. Reconhecemos o quanto ficamos devendo a Ti e às outras pessoas, o quanto pecamos contra Ti e contra o próximo, e pedimos perdão, pois Tu és fiel e justo para nos perdoar e purificar, limpando a nossa alma e nosso coração, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, também por este culto, que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós e que Tu derrames as Tuas ricas bênçãos sobre este culto e sobre cada pessoa, cada família que acompanha de casa. Abençoa-nos, ó Deus. Isto tudo lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. A nossa esperança e o nosso conforto estão no nosso Deus. E principalmente neste momento que estamos passando, devemos ter essa certeza dentro do nosso coração. O Senhor é quem nos conforta e quem nos fortalece. E nós, como conhecedores da palavra, devemos levar este mesmo conforto através da palavra de Deus para os nossos irmãos. Oh
Vamos juntos agora ouvir a tua santa palavra. Oremos. Amado Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer, Senhor, e junto com a Igreja de Cristo, Senhor, buscar aprender a mais a tua santa palavra, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito, Senhor, que o pastor possa, Senhor, nos trazer a tua palavra e que ela vá e produza fruto, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Havia, pois, alguns gregos entre o povo que tinham subido para adorar na festa. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele permanece só. Se, porém, morrer, produz muito fruto. Neste tempo de isolamento, de pandemia, a mãe ligou para a professora e disse que a sua filha não queria mais estudar em casa, nada mais de estudar à distância. Ela queria porque queria ir para a escola. E a mãe disse então que ela iria deixar, não tinha outro jeito. Depois a professora comentou da alegria dessa menina quando ela chegou na sala de aula, viu muitos de seus coleguinhas. Essa menina ria, pulava, brincava, a alegria dela era algo contagiante. Como gostaríamos de ver mais cenas como esta, mas sem a preocupação de um contágio. Mas nós precisamos ver algo de bom, nós precisamos ver coisas que enchem o nosso coração também de esperança e daquilo que alegra, que faz bem. No nosso texto bíblico há o relato de um grupo de gregos que quer ver Jesus. Com certeza eles ouviram muito a respeito de Jesus, aquilo que Jesus ensinava, os seus milagres, as suas curas, tantos e tantos gestos de bondade. Eles precisavam ver ele. O coração deles precisava disso. O nosso coração, ele também precisa disso. E assim o apóstolo Paulo, na leitura que nós ouvimos antes, escreveu que o povo de Deus é um povo que tem o auxílio do Senhor em suas aflições e que por isso pode também ajudar as outras pessoas nas suas aflições. Aquilo que recebemos de Deus, isso também devemos agora dar para os outros. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a descrição do que é um cristão completo, pleno. É alguém, primeiramente, que recebe a ajuda, o consolo, que experimenta na sua vida a misericórdia de Deus. Com isso está indicado o que Jesus nos dá: o perdão dos pecados, a paz com Deus, a presença do Espírito Santo que passa a fazer morada em nossa vida. Mas um cristão completo, ele agora passa aos outros aquilo que recebeu de Deus. Eu nunca serei um cristão completo se eu não cuidar de quem está ao meu lado. O reformador Lutero dizia que eu devo ser um pequeno Jesus para o meu próximo. E Jesus, nesse texto bíblico, diz que ele é como um grão de trigo que cai na terra. E o que virá? O que virá de uma semente de trigo? Ora, muito mais trigo. Jesus em nossa vida, o que isso vai dar? Ora, muito mais de Jesus, assim que deve ser. Por isso aquele pedido: queremos ver Jesus, ver Ele na vida, ver Ele na família, ver Ele na vida da igreja, visto na vida de quem crê e confessa o seu nome. E nesses dias que nós vivemos, o que é que as pessoas carecem de ver? O que é que as pessoas carecem de ver quando pensam
no nome de Jesus quando penso naquelas pessoas que são portadoras desta fé e que confessam o nome dele. Eu gostaria de partilhar contigo nesta manhã 2 coisas que as pessoas viram em Jesus e que as cativou profundamente e que são fundamentais para a nossa vida também hoje. As pessoas, elas estão perdendo o amor, estão perdendo a paciência, condenam-se umas às outras com muita facilidade, não cuidam umas das outras. Os cuidados repetidos já há mais de 1 ano em relação à pandemia ainda não são levados por muitos a sério. Sabe, precisamos ver menos pedras nas mãos e mais perdão. Tem um episódio na vida de Jesus, em João capítulo 8, que ilustra isso muito bem. É uma mulher apanhada em adultério e agora ela deve ser morta a pedradas. Era o que a lei dizia. E o que Jesus vai fazer? Libertar e ir contra a lei? Condenar? Mas e cadê o amor? O que Jesus faz? Em João capítulo 8, verso 7, diz assim o texto, ele fala para aquelas pessoas: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Sabe, as pessoas têm muitas pedras nas mãos, mas muita pouca consciência do seu mal. Jogam as pedras dentro de casa, numa palavra dura, jogam as pedras dentro de casa quando há um coração insensível. Veja a violência contra a mulher neste tempo de pandemia. As pedras são jogadas com muita força nas mídias sociais, julgando, xingando, condenando-se uns aos outros. Sabe, aquelas pedras matariam aquela mulher. As pedras do egoísmo também matam amizades. As pedras do orgulho matam um bom convívio. As pedras das brigas matam um bom testemunho cristão. Pedras e pedras sempre sendo jogadas. São elas que tornam a vida um caos. E aí o pedido: queremos ver Jesus. Você é de Jesus? Então não cabe a você andar com pedras nas mãos. Jesus deve ser visto também em sua vida. A palavra de Jesus naquela ocasião abriu para aquela mulher a porta para o perdão, a porta para melhorar a sua vida, de acertar o seu caminho. E queridos irmãos, a minha vocação e a tua vocação, como pessoas que professam o nome de Jesus em sua vida, é que também nas nossas palavras e nas nossas ações, na nossa maneira de viver, nós também apontemos assim para Jesus. Sabe, nós não somos somente chamados para andar com Jesus, mas mostrar quem Ele é para o mundo através da nossa vida. E essa é uma tarefa válida para toda a nossa vida. Irmãos e irmãs, nós precisamos ver menos má vontade e mais disposição para realizar o bem. Egoísmo, ganância, os interesses pessoais, eles estão acima do bem do outro. Como é raro uma notícia de alguém fazendo o bem. Aliás, quando alguém faz o que é bem, o que é justo, o que é correto, por exemplo, devolve um dinheiro que achou para o seu dono, isso se torna uma notícia, mostra que não é uma coisa normal. Por outro lado, as notícias de práticas más, de injustiças, elas correm soltas, elas fazem parte da nossa rotina. E meus irmãos, não nos enganemos, quando o bem, quando a justiça, quando a verdade ficam de lado, a sociedade fica doente. Quando as pessoas já não se importam mais umas com as outras, que têm as mesmas necessidades, aí a esperança de dias bons fica bem difícil. E aí nós de novo queremos olhar para Jesus. Nos dias de Jesus, a pessoa que sofria de lepra era uma pessoa que era deixada de lado. E lá no Evangelho de Marcos, no início do seu ministério, uma pessoa coberta de lepra, no seu sofrimento, ela se joga aos pés de Jesus e suplica para ela. Marcos 1,40: se quiseres,
podes purificar-me. Se o Senhor quiser, se for da sua vontade, da sua intenção, eu sei que o Senhor pode me fazer um grande bem e me purificar. É isto que aquele homem diz para Jesus. Será que ele queria isso? Será que Jesus faria isso? Pense bem, era uma doença cruel, era uma doença que afetava a aparência das pessoas, era algo sofrível naqueles dias. Mas quando eu leio o versículo seguinte, Marcos 1:41, então eu entendo porque aquele grupo de gregos tinha aquele pedido: queremos ver Jesus. Diante daquela situação, Jesus reagiu com as seguintes palavras e com os seguintes gestos. Diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Queremos ver Jesus. E diante disso eu vejo o quanto eu tenho que aprender do amor de Jesus. E como você se vê? Como é que o mundo trata? Como é que nós lidamos com situações assim? A necessidade do outro é um fardo, a necessidade do outro é uma despesa, é algo que toma o meu tempo. A necessidade do outro é um problema dele. Às vezes nós nos cansamos só de ouvir que dirá um tempo para agir e fazer algo. Por isso essa é uma palavra profundamente desafiadora, mas também reveladora, e que quer agora tocar o fundo de nossa alma, de nosso coração, porque nós temos que ter consciência de que nós precisamos de compaixão, de gestos amorosos, para construir uma família amorosa e feliz, para construirmos uma igreja que testemunha o amor de Deus e alcança a quem está longe, afastado. Queridos, é assim que as pessoas precisam ver Jesus em nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos ver o bem. Coisas que restauram a alma, que dão novas forças, que nos fazem o bem, nos fazem sentir que Deus está conosco, que Deus está presente, está junto, bem perto. Eu preciso ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Então vamos viver de tal maneira que Jesus se mostre por meio de nossa vida, por meio de sua vida, que nós demos um bom testemunho e fiel desse rico amor do Senhor. Lembremos do que Jesus disse: a semente de trigo, ela está lá, e ela está lá para frutificar e trazer muito mais trigo, muito mais vida. Jesus assim morreu na cruz, ressuscitou para produzir e trazer muitos outros que vivem nos seus passos e no seu caminho. Peça isso a Deus, vamos pedir isso para Ele. E eu tenho plena certeza que o Senhor vai nos conceder isso, porque Ele mesmo vem e Ele mesmo cuida, para que assim frutifique bastante na nossa vida. Creia nisso e que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Nossa vida
queremos ver Jesus. Eis um pedido sincero, mas eis um pedido que não só quer olhar para algo, para alguém, mas que quer trazer mudança, transformação na vida. Isso nós ouvimos da palavra. Vamos responder ao Senhor também e levar a Ele também neste momento a nossa oração. Esse é um momento especial, momento de oração. E eu quero te convidar para você orar comigo. Fecha teus olhos, curva a tua face e vamos juntos nos unir em oração. Bondoso Deus, querido Pai, nós agora te damos graças que nós podemos, em nome de Jesus, nos colocar em tua presença e termos juntos este momento de oração. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. A verdade é que sem ti estamos todos perdidos e sem Deus. Mas em razão do teu amor, tu estendes a tua mão, e é por isso que a nossa mão também precisa se estender a quem está próximo, a quem está ao nosso lado. Senhor, nós não podemos reter a tua compaixão e o amor com que tu nos agraciaste. Mas esse nós devemos também partilhar, esse nós devemos levar adiante. Ajuda-nos nisto. Nós te pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa vida e assim, Senhor, enche o nosso coração de um amor mais profundo e verdadeiro, porque nós não podemos viver neste mundo como Deus sem viver na certeza de que somos teus e que fazemos aquilo que mostra que te pertencemos. Ajuda-nos nisto, Senhor. O mundo vê o mal, o mundo carece do bem. Os olhos das pessoas precisam ver o que é bom, aquilo que ajuda, aquilo que edifica. Por isso, Senhor, que nós, o teu povo, não levemos pedras, mas que nós também, com boa consciência, com entendimento, mas com um coração cheio de compaixão e amorosidade, mostremos e testemunhemos de Jesus em nossa vida, começando na nossa família, no nosso lar, as pessoas com quem convivemos. Senhor, ajuda-nos nisto. Pedimos assim a tua bênção para que a semente de Jesus frutifique em nossa vida e que isto seja vida, isto seja bênção, que isso seja alegria. Senhor, nós intercedemos e rogamos também por tua misericórdia e compaixão neste tempo de pandemia, por dias tão difíceis que nós vivemos. Senhor, nós intercedemos por aquelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas no hospital. Sabemos de relatos daqueles que aguardam um lugar e um espaço para serem cuidados. Ó Deus querido, tem misericórdia. Nós queremos te pedir, Senhor, que estes contágios venham a diminuir, venham a retroceder. Dá, ó Deus, para isso a tua bênção. Fortalece aqueles que trabalham na área da saúde, todos que ali estão envolvidos, Senhor, abençoa o seu trabalho. Deus querido, abençoa nosso país, abençoa os rumos de nosso país, para que também cuidado com saúde, com a justiça, com a verdade, isso não caia em desuso, mas, ó Deus querido, toca os corações daqueles que estão investidos em função de autoridade, de liderança, para que sejam pessoas humildes, pessoas bondosas e justas, e que assim, ó Deus, nós tenhamos dias melhores. Eu peço a Ti, ó Deus, abençoa cada irmão e irmã que acompanha este momento de culto, abençoa a sua vida, cerca a sua casa e o seu lar, também com o Teu cuidado, com a Tua bênção. Abençoa todos da nossa casa, do nosso lar. Dá o Teu cuidado e a Tua bênção a cada dia, quando estamos em casa, mas também quando por necessidade, por trabalho, precisamos sair. Que façamos tudo com cuidado e que a Tua mão bondosa nos guarde e nos proteja de todo o mal. Assim, Deus querido, nós nos colocamos em Tuas mãos e Te bendizemos porque Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Obrigado porque os nossos olhos têm a alegria de confiar em Ti, que a nossa vida reflita mais de Ti e que, Senhor, dessa maneira, também estes dias sejam enfrentados com uma consciência melhor, que esses dias difíceis sejam enfrentados com a devida esperança, mas também com o amor e com o cuidado que devemos uns aos outros. Para isso, Senhor, nós Te damos graças
Que tua mão nos conduza, que a tua mão nos dê a força de que nós sempre precisamos. Guarda-nos neste dia, abençoa a nossa semana e que a tua mão assim seja sobre o teu povo. Isso nós pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ao final deste culto, quero compartilhar com vocês alguns avisos. Agradecemos a você que está conosco acompanhando o culto. Agradecemos aos irmãos e irmãs da comunidade que ajudaram nesta celebração. Como o culto não é na igreja, não levantamos a oferta e não foi possível você trazer a sua contribuição. Mas isso você pode fazer através de depósito, transferência bancária ou pelo Pix. No grupo do Facebook, você tem mais informações. Se quiser, pode entrar em contato com os presbíteros ou pastor Astor, que lhes ajudarão. Em razão da pandemia, as atividades presenciais em nossa comunidade estão limitadas, mas convidamos vocês para encontros que são realizados de forma virtual e nos permitem comunhão, partilha da palavra de Deus e oração. Temos na quinta-feira estudo bíblico às 19h30 e na sexta-feira encontro de casais às 20 horas. Temos no dia 21, próximo domingo, nosso almoço. Convido você a fazer a sua reserva. Você tem até o dia 17 para poder fazer a sua reserva, ok? Almoço será macarrão, arroz, costelinha de porco, salada de legumes e uma sobremesa de abacaxi. Valor R$ 35,00. Bom, você está convidado a acompanhar o culto no próximo domingo às 10 horas. Tenha uma semana abençoada com saúde, alegria e paz. Cuide bem uns dos outros. Irmãos amados, nós queremos agora também invocar a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que Ele também nos fortaleça e abençoe a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Que assim a bênção do Trino Deus seja contigo. Vamos seguir e vamos testemunhar de Cristo com amor, com boa consciência. Que Deus te abençoe e vamos servir a Deus com alegria em nosso coração. Amém.